Então a pergunta é a seguinte, olha só. Por que Jesus disse que os judeus eram filhos do diabo? Por que Jesus disse isso? Ele disse? Disse. Pouca gente escuta isso, né? Os pregadores não falam isso. Porque não pode ferir a ideia de defender Israel. Entendeu? Mas Jesus disse claramente para eles: vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Então vamos entender por que ele disse isso. Esta pergunta é muito pertinente, muito apropriada, extremamente importante para compreendermos outras afirmativas que Jesus está dizendo e sempre disse, e que muitos teólogos, por um motivo ou outro, muitos não querem entender corretamente e ensinar em seus estudos. 2. As perguntas são: o que Jesus quis dizer com isto? Por que disse isto? Quem é esse diabo que ele menciona? E a quem realmente ele disse isso? Há outras questões presentes nesta afirmativa séria e rica de Cristo, mas vamos nos ficar nestas questões, o que vai ser de muita valia para dúvidas que nos fazem. 3. Quem é o diabo? Para os gregos, veja só, quem é o diabo para os gregos na influência que exerceram sobre a teologia hebraica depois do exílio babilônico? Era exatamente o que Jesus pensava. Era toda a inclinação que uma pessoa pudesse ter para desobediência, como aconteceu com Judas e Pedro. Por isso, foram chamados de diabo. Entendeu? Os gregos também criam que seria toda a inclinação para o bem. E os hebreus desenvolveram a ideia de uma entidade que se apossava nas pessoas para comportamentos ruins e inexplicáveis. Tá? Não havia explicação, então é o demônio, é o diabo. 4. No ensino bíblico, diabo é exatamente como Jesus apontou. Uma inclinação, uma influência para o mal, para a desobediência. Não era nada além disto, pois ele nunca será razão para pecados, pois é cada um que vai dar conta de si. Ninguém vai poder se justificar no diabo diante do Senhor. Ele é exatamente o que Paulo diz na luta interna que toda pessoa tem. Ele contra o espírito. Cada um se esforçando para levar a pessoa para desagradar ou agradar a Deus, respectivamente. Então, o diabo é essa inclinação que é o velho homem, é a carne, entendeu? Que me inclina para a desobediência. Ele não sou eu, mas ele é essa inclinação. E o espírito me inclina, me incentiva para a obediência. Quem vai decidir isso? Eu. Eu é que decido. Eles dois, Paulo falando, eles dois lutam para me obrigar a ser aquilo ou fazer aquilo que eles acham que é melhor. Agora quem decide sou eu. Entendeu? O diabo não me obriga a nada, o espírito não me obriga a nada. 5. Num momento de diálogo sério e contundente entre Jesus e lideranças judaicas, quando estes se protegiam
das acusações de pecado por parte de Jesus, afirmando que eram filhos de Deus, que eram o povo de Jeová, receberam a declaração divina em Cristo de que eram filhos do diabo. Vocês são filhos do cão. Eram filhos por terem prazer em obedecer à inclinação maléfica da desobediência, de serem e agirem contrários aos interesses de Deus. É por isso que eram filhos, porque obedeciam, não é, àquela inclinação. Tinham prazer de atender àquela inclinação. Quando Jesus afirma isto, não está demonstrando interesse em ofender, em xingar os judeus. Não tem esse interesse. Deus amava os judeus, como ama todos os povos. Então, não tinha o interesse de ofender os judeus, mas de viver seu amor com eles e com todos os povos, com todo o mundo. No coração dele estava a ideia de mostrar a situação real, já que rejeitavam a ele e seu ministério salvador. Se fossem filhos de Deus, escutariam e obedeceriam a Deus. Entenderiam que ele próprio era o próprio Deus, se manifestando em amor para com eles e para com o mundo inteiro. 7. Jesus não estava afirmando aquilo somente em relação aos judeus, mas a todo mundo que rejeita o amor de Deus. O Senhor ama com igualdade e equidade todo ser humano, judeu ou não judeu, e por sua revelação eterna e pelo convencimento do Espírito, tem chegado a toda pessoa e dado oportunidade para que desejem ou não estar agradáveis a Ele, a Deus. Todos que ficam indiferentes a isto, obedecem a este diabo, a esta inclinação à desobediência, a esta rejeição de consequências eternas. 8. Quando Jesus afirmou que os hebreus eram filhos do diabo e por isto não eram o povo de Deus e não poderiam ser, mesmo que eles tanto acreditassem e tanto falassem e repetissem equivocadamente no Antigo Testamento, não estava desprezando-os, não estava dando a eles desprezo e o potencial de filhos de Deus que tinham, mas estava falando com amor para conquistar cada um deles. 9. Assim, podemos entender que não há qualquer nação que seja povo de Deus, pois este título pertence somente aos que superam esse diabo interior, essa inclinação à desobediência e se submetem ao convencimento do Espírito. Povo de Deus é somente todas as pessoas de todos os tempos, de todas as nações, de todas as religiões que quiserem e permitirem que o Espírito Santo mudasse sua natureza pecaminosa numa nova natureza. Só esses é povo de Deus. 10. Fechando nossa resposta, quando Jesus afirmou que os judeus eram filhos do diabo, estava apenas dizendo que ninguém é filho ou povo de Deus pelo fato de dizer muito isto, ou porque acredita que seja, ou porque Moisés assim escreveu. Só é filho de Deus e povo de Deus toda e qualquer pessoa que nasce de novo por obra do Espírito Santo. Fora disto, todos são filhos do diabo.
filhos da inclinação para a desobediência e rejeição ao Senhor. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o Senhor deste século. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, tá? Porque só é povo de Deus aquele que passa pelo novo nascimento. Só esses. Ninguém mais. Nação nenhuma. É isso. Tá bom? Então, esses são itens da nossa resposta para essa pergunta. Por que Jesus disse que os judeus eram filhos do diabo? Tá bom?